Amigos, meu nome é Vinícius Talon e como fazer a defesa do cliente que confessou na fase policial, aquele cliente que confessou no interrogatório durante o inquérito ou no momento da prisão em flagrante. Eu já recebi essa mensagem várias vezes lá no Instagram, no Facebook, e aqui eu quero comentar um pouco dessa questão prática muito importante. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, um vídeo bem completo, falando de forma detalhada, e está lá no curso por assinatura, cursopenal.com.br. Mas eu entendo que é um tema tão importante para a prática, com tanto interesse da advocacia, que eu preciso fazer aqui um vídeo, ainda que de forma mais resumida, falando para aqueles que não estão lá no curso, para que possam aplicar algumas dicas nos casos em que vocês eventualmente atuarem. Bom, a confissão não significa jogo perdido, isso é uma coisa que a gente tem que entender. A confissão só diz respeito à autoria do crime, mas não atrapalha um complexo de teses que podem surgir durante o processo. Podemos falar de várias coisas, como a atipicidade, como a insignificância, por exemplo. O sujeito pode confessar que praticou o crime de furto, mas ele furtou uma coisa que vale, sei lá, R$20, R$30. Então ainda caberia o princípio da insignificância. Ainda dá para utilizar um monte de tese defensiva, crime impossível, desistência voluntária, eventualmente partir para uma legítima defesa. Temos toda a parte de dosimetria da pena, nulidades, causas de extinção da punibilidade, enfim. E até a própria parte de mérito dá para você trabalhar também. A confissão não significa que é jogo perdido, porque ela não vale mais do que as outras provas. Em algum outro tempo, a confissão já teve um valor maior. A confissão era o objetivo do processo penal quando se fazia a tortura, por exemplo, para que o indivíduo confessasse, e aí com a confissão era uma condenação plausível, uma condenação sem nenhuma dúvida de que ele é culpado, ainda que a confissão tenha sido obtida por meios ilícitos, por meio de tortura. Hoje não mais há uma prova que vale mais do que as outras. Em regra, todas as provas devem ser analisadas em conjunto pelo juiz. O juiz vai analisar essas provas e atribuir o valor de cada uma de acordo com o caso concreto e vai fundamentar a escolha de uma prova em detrimento da outra quando elas são colidentes. E óbvio que há situações em que há alguma prova mais específica, como por exemplo o exame de corpo de delito voltado para os vestígios, para aquelas infrações penais que deixam vestígios. Mas de qualquer forma, não há uma prova que tem valor absoluto. O juiz pode até ir contra uma perícia, então ele também pode ir contra a confissão. Aliás, sobre essa questão da perícia, lá no Código de Processo Penal temos a previsão de que o exame de corpo de delito, no caso de infrações que deixam vestígios, não pode ser suprido por meio da confissão. Ou seja, a confissão não pode pegar o lugar do exame de corpo de delito. Se deixou vestígio, tem que fazer o exame de corpo de delito. Se os vestígios não mais existem, até dá para suprir por meio de testemunhas, de outras provas que contribuam para a formação da convicção do julgador, mas por si só você não pode utilizar a confissão para suprir, por exemplo, o exame de corpo de delito num crime de lesão corporal. Só que a gente sabe que na prática o que vai acontecer é que o juiz vai, diante da confissão do réu, ficar muito mais confiante para uma condenação. Se confessou, na prática o juiz tem uma tendência maior para condenar. Aliás, alguns juízes que normalmente dão sentença em gabinete, por exemplo, abrem apenas algumas exceções. Eles apenas admitem, apenas determinam que sejam feitas as alegações finais orais e dão a sentença em audiência em alguns casos excepcionais, como por exemplo, quando é a absolvição, daí o Ministério Público pede a absolvição, defesa também, e ele apenas dá uma decisão de absolvição rápida ali na própria sentença, e casos de confissão também. Alguns juízes que sempre dão decisão em gabinete, não dão decisão no meio da audiência, portanto,
tem uma tendência de, às vezes, abrir exceção quando o réu confessou. Daí o advogado também só pediu a atenuante da confissão espontânea, o juiz percebe que não há nenhuma dúvida, então a defesa não vai pedir nada para absolver, daí ele faz a sentença na própria audiência. Por isso, a confissão não significa uma condenação automática, mas na prática há uma tendência de que os juízes condenem. Só que temos várias possibilidades, sobretudo porque se tudo for contra a confissão, deve ser absolvido. Então, se a confissão está isolada naquele arcabouço probatório, naquele conjunto probatório, o indivíduo deve ser absolvido. Digamos que o sujeito confessou, mas tem lá uma testemunha falando que não foi ele, tem uma outra testemunha falando que o crime não aconteceu, tem prova documental, tem exame de DNA, exame de corpo de delito, tem tudo, filmagem, sei lá, tudo provando que ele não praticou o crime ou que o crime não aconteceu. Sobretudo se ele não praticou o crime. Aí tá tudo contra a confissão que ele fez. Então ele tem que ser absolvido. Só que alguns podem pensar, se ele confessou, então ele é culpado. Por que confessaria se não é culpado, se não foi o indivíduo que praticou o crime? E aí nesse momento devemos lembrar que há várias pessoas que confessam crimes que não praticaram, sobretudo para defender alguém. Então um pai pode confessar um crime para defender o filho, para que o filho não seja condenado. Ou o marido confessar pela esposa, a esposa pelo marido, ou confessar para, enfim, retirar qualquer acusação contra o chefe da facção. Tudo pode acontecer. Uma confissão por si só pode ter várias motivações. Pode ter sido torturado, pode achar que confessando ficaria impune, enfim, será perdoado. Eu já vi isso. A pessoa achar que confessando seria absolvido, só precisava confessar. Ou aqueles que pensam que confessando não serão presos preventivamente, tem de tudo. Então a confissão não significa que é culpado, pode significar um monte de coisas como essas que eu acabei de falar. E muitos confessam, portanto, por vários motivos. Na fase policial, aliás, é muito comum você encontrar isso. Se você entra no processo para apresentar a resposta à acusação, daí você pega lá o processo, volta algumas páginas, olha lá no inquérito, tentando ver o que o réu falou no interrogatório e consta ali, silêncio. Ou no interrogatório de outras pessoas vai constar a confissão. Normalmente porque naquele momento não foram orientados por um advogado, não tiveram um advogado presente ali. Há lugares em que aparece um advogado só para assinar depois, enfim, todo mundo já deve ter ouvido sobre essas situações. Advogado que vai para depois do flagrante só para assinar, digamos, homologando aquilo que aconteceu. Então, tudo pode acontecer. Daí tem lá a confissão sem que o indivíduo tenha sido orientado sobre aquela confissão, sem uma entrevista prévia e reservada com o advogado, ou às vezes até sem um advogado ao lado dele, tudo pode acontecer. E por isso é muito comum encontrar, enfim, inquéritos que tenham confissão ou até silêncio, quando o sujeito, enfim, não entra nessa de que confessando será perdoado, confessando não será preso ou algo semelhante. E aliás, pode ser até que o indivíduo, que o investigado, tenha confessado na fase policial e negue em juízo. Se o advogado entra nesse momento que eu falei, no momento da resposta à acusação, aí já tem ali a confissão na fase policial, mas o advogado percebe que não há nenhuma prova judicializada, nenhuma testemunha será ouvida, não tem nada. E o advogado diz, fique em silêncio, ou negue a prática do crime, mas se quiser, fique em silêncio. Não faça nada, não fale nada na audiência de instrução perante o juiz. O que vai acontecer? Se não tem nada, se só tem a confissão lá na fase policial, não pode condenar. Não pode condenar apenas com a confissão na fase policial, se não tem nada na fase judicial. Isso você percebe lendo o artigo 155 do Código de Processo Penal, que basicamente fala que não pode haver uma condenação com base em elementos informativos, os elementos da investigação, do procedimento inquisitorial, porque lá, segundo a doutrina e a jurisprudência, não há contraditório. Então, tem que ter prova judicializada mediante contraditório na frente de um juiz. Logo,
se só tem a confissão na fase policial, ainda tem jeito. Ainda tem como ficar em silêncio na audiência, não contribuir para dar mais força àquela confissão, ou até juntar provas negando o que as outras testemunhas vão falar, o que a perícia falou, enfim, tentar gerar a absolvição. Há muitas oportunidades aqui a partir desse artigo 155 do Código de Processo Penal. Se confessou na fase policial, eventualmente confessou na fase judicial, enfim, não tem o que fazer, ou o juiz utilizou a confissão para condenar, daí você tem a oportunidade ainda de alegar a atenuante da confissão. Alegar em memoriais, como o pedido subsidiário, você fala sobre absolvição, desclassificação, nulidades, extinção da punibilidade e tudo mais, e coloca também o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que é preponderante, acaba preponderando sobre outras atenuantes e agravantes também. Ou se o juiz não reconheceu, mas ele utilizou a confissão para condenar, você vai em apelação requerer ao tribunal o acolhimento daquela atenuante da confissão espontânea. Então olha como a gente tem a opção aqui. Eu falei antes de discutir a prova, não ter prova judicializada, então se só tem a confissão na fase policial, pode ficar em silêncio em juízo, se não tem mais nada, tem que ser absolvido. Pode discutir como foram as circunstâncias da confissão lá na fase policial, se teve um advogado, se teve a entrevista prévia e reservada, se foi orientado por alguém fez com que ele caísse em erro, falando basicamente que se confessar não será preso ou coisas semelhantes. Tudo isso pode ser objeto de prova e de impugnação também. E, nesse caso, a atenuante da confissão espontânea alegada em memoriais e como pedido subsidiário, e se não reconhecida na sentença, você faz em apelação também. Aliás, cabe essa atenuante da confissão, eu até botei um vídeo aqui no YouTube, enfim, é só procurar aqui pelo canal, cabe mesmo que tenha confessado na fase policial e negado em juízo, desde que o juiz tenha utilizado a confissão da fase policial para condenar. Então, mesmo se tiver a retratação da confissão, o investigado ou o réu confessou na fase policial, depois negou em juízo, se o juiz utilizar aquela confissão que ele fez na fase policial para condenar, tem que acolher a atenuante da confissão espontânea. E além disso, fora de tudo isso que eu acabei de falar sobre atenuante, se retratar da versão, enfim, temos várias outras opções. Você ainda pode falar sobre nulidades, e aí nulidade é algo que não interessa qual foi a versão do réu. A gente alega uma nulidade muitas vezes sem até conversar com o réu sobre isso. A gente não precisa conversar com o réu para saber se aquela audiência é nula ou não, se aquela prova é ilícita ou lícita, se aquela interceptação telefônica é lícita ou ilícita, se a denúncia é inepta ou não. Isso a gente vê. Nós, advogados, basta olharmos para o processo, entender o que aconteceu, comparar com a legislação, ver o que a jurisprudência fala e pronto. Então não interessa se confessou ou não, ainda cabe a chance de utilizar teses de nulidades, você pode alegar extinção da punibilidade, sobretudo a prescrição. Eventualmente o réu pode ter confessado, lá no termo circunstanciado, por exemplo, a prática de um crime contra a honra, sei lá, e depois você percebe que aquele crime é condicionado à representação. No caso, crime contra a honra, como regra, é crime de ação penal privada, mediante queixa. Mas, enfim, um crime de lesão condicionado à representação. E aí não teve a representação, daí alega decadência. Ou crime de ação penal privada, passou o prazo de 6 meses, alega decadência. Então tudo isso você pode alegar mesmo em caso de confissão. A confissão não vai suprir a falta de representação numa ação penal pública condicionada à representação. Ou a confissão, no termo circunstanciado, não vai afastar a chance de demonstrar que ocorreu a decadência porque não ofereceu a queixa-crime no prazo de 6 meses.
Tudo isso você pode alegar, ainda pode discutir sobre dosimetria da pena, mesmo que não consiga, enfim, negar a materialidade, negar a autoria, desclassificar ou qualquer outra coisa, ainda pode discutir na condenação tanto a parte da atenuante da confissão, que eu falei antes, como todos os outros elementos. O artigo 59 do Código Penal vai discutir atenuantes e agravantes, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Se é uma coisa boa, por exemplo, uma causa de diminuição, vai tentar requerer que ela seja aplicada na maior fração de diminuição possível. Ou seja, se diminui de 1/3 a 2/3, vai requerer que seja aplicada a diminuição em 2/3. Então não é só acolher a causa de diminuição, mas sim acolher com uma fração alta, de preferência a mais alta que a lei permite. Portanto, são várias opções e quando o réu confessou lá na fase policial, você ainda pode inverter o jogo, você pode discutir por que ele confessou, analisar todas as outras teses, não apenas essas de prova, de materialidade, autoria, como essas outras que eu falei, a tipicidade formal, insignificância, negar o nexo causal, negar o dolo, negar a culpa, enfim, você pode discutir excludente da ilicitude, excludente da culpabilidade, causa extintiva da punibilidade, nulidades, dosimetria da pena e muito mais. Então tem muito o que fazer, sim, mas temos que estar sempre atentos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão lá no WhatsApp para você receber todos os meus artigos e vídeos diariamente e de forma gratuita. Além disso, você encontra nesse link da descrição artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e eu peço que, se você gostou, compartilhe. Até o próximo vídeo.